Frodo disse: Mas isso não quer dizer que eu possa confiar em qualquer um. Sam lançou-lhe um olhar triste. Tudo depende do que você deseja, interrompeu Merry. Pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos qualquer um dos seus segredos, melhor ainda do que você os guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo, é isto. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o Anel. Estamos com um medo terrível. Mas iremos ao seu lado. Seguiremos você como cães. Esse é um trecho de um dos meus livros favoritos, O Senhor dos Anéis. Queridos, queridas, estou aqui a convite da Pri, do querido Altamiro, nessa série de encontros virtuais para comemorar o aniversário da CEL. É com muita alegria que eu participo aqui com vocês. Claro que a vontade, né, e todo o planejamento inicial era da gente estar junto na Casa CEL, dando muito abraço, conversando bastante pessoalmente, partindo pão. Mas por conta desses tempos terríveis, difíceis que a gente vive, isso não é possível. Agora, por outro lado, graças a Deus, né, pela tecnologia, porque, claro, não se compara ao encontro pessoal, mas pelo menos a gente pode espiritualmente estar unido, continuar compartilhando ideias, adorando a Deus juntos, aprendendo juntos. E eu fui convidado especialmente para conversar com vocês, talvez isso mais como uma conversa, sobre a teologia da amizade, né? Ou um valor que sempre foi central na vida da CEL, que é a amizade, ou aquilo que a gente veio a chamar de amizades subversivas. E, bom, para mim é uma alegria compartilhar esse assunto, né? Eu lembro uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez que eu tenha ido a um culto da CEL, numa terça-feira em 2010, lá na Casa das Meninas. Uma das músicas que foi tocada aquela noite era Amigo de Deus. E é uma música que eu não conhecia, porque eu não sou do mundo crente, né? Então essas músicas eu não conheço mesmo. Mas eu amei e me admirava o modo como as pessoas cantavam aquela música e como ela refletia o tipo de relação que se dava na CEL. Uma relação que naquele momento, em 2010, eu apreciava como alguém de fora, mas a partir de então tive o privilégio de começar a nutrir também essas relações, relacionamentos de amizades profundas. Bom, gente, não tenho problema nenhum em falar em que talvez as minhas melhores memórias, e o que eu mais tenho saudade da vida cotidiana da CEL, são os amigos, as amizades, as melhores lembranças que eu tenho. Quantos encontros no bandejão, conversando sobre todo tipo de coisa, né? Desde papos pesados, teológicos, filosóficos, desabafos, mas muita risada, muita zoação, muitas boas memórias, né? Quantas vezes, alguma, quer dizer, não foi tão frequente, mas eu lembro com muito carinho os encontros que a gente fazia para galera nova, ou quando a gente algum programa evangelístico, e a gente cozinhava na CEL. Algumas vezes eu cozinhei, outras vezes outras pessoas cozinhavam, a gente ficava lá horas cozinhando, conversando, sem contar o cinecel, sem contar, assim, o dia a dia, né? O dia a dia era cercado de amigos. Eu lembro que, para muitas pessoas nos meus primeiros anos da CEL, elas perguntavam, mas Marcelo, o que você faz, assim, né? Qual é o seu trabalho? E, bom, não é tão simples de explicar, mas eu tinha inventado um resumo muito bom, que era o seguinte, gente, meu trabalho é fazer amigo. Meu trabalho é fazer amigo. E, de fato, uma das coisas que nós desenvolvemos em toda a história da CEL é a noção de que o reino de Deus é um reino de amigos, de que a missão cristã é intimamente ligada com a ideia de amizade. Ou seja, o evangelho ele não é algo impessoal,
ele não é um conteúdo que eu posso simplesmente proferir para as pessoas com as quais eu não desejo ter uma vida. O Evangelho é um convite a partir a mesma mesa, e a mesa em que o próprio Deus é o anfitrião e ele abre o seu coração, o seu pão, os seus recursos para todos, e ele estende esse convite. E a nossa missão é materializar essa mesa no nosso dia a dia e estender esse convite para as pessoas. Então, talvez seja uma das coisas mais apaixonantes para qualquer pessoa que passou um tempo na céu, é sentir a realidade que a gente sempre deu para a mesa e para o evangelho relacional, ou seja, um evangelho de amigos. Isso sempre foi muito importante, né? Então, primeira coisa que eu gostaria da gente começar a refletir juntos é o seguinte, é que a amizade ela tem um valor teológico, ou seja, a amizade não é simplesmente algo assim, é legal, eu curto ter amigos, é legal ter gente estar junto, isso é verdade, mas a amizade ela é um valor fundamental da vida cristã, tão fundamental que sem amigos a nossa vida cristã vai ser defeituosa, incompleta, e nós estaremos falhando enquanto perpetradores da missão divina, se a gente pode assim dizer, né? Ou para pegar outro tema que a gente vai resgatar daqui a pouco, a gente pode talvez resumir o alvo do evangelho em nos tornar sábios. Se alguém falar o que Deus quer fazer em cada um de nós, enquanto indivíduos e enquanto comunidades de discípulos, quer nos tornar sábios. Essa palavra sabedoria, ela abarca todo o conjunto de virtudes, como amor, fé, esperança, paciência, alegria, tudo isso que Deus quer introjetar em nós, e também os valores mais coletivos, como paz, justiça, tudo isso a gente pode resumir no termo sabedoria. Então, por que a amizade é tão central? Porque se o alvo do que Deus está fazendo em nós é nos tornar sábios, não existe sabedoria numa vida sem amigos. Não existe. Em outras palavras, a amizade é um dos elementos constitutivos do que é ser sábio. Ou seja, se você tira a amizade, morre a sabedoria. É um daqueles elementos que definem propriamente o que é sábio. Ou se você quiser pegar um termo dos antigos, aquilo que eles chamavam de o bem, ou a vida boa. A vida boa não é aquilo que me dá prazer, mas aquilo que caracteriza a vida realmente no seu máximo potencial, a gente tem que colocar em uma vida com amigos. Ou, para usar um termo bíblico, pensa em João 10, quando Jesus diz para os discípulos, né, que o ladrão só vem para matar, destruir, etc. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em outras traduções, a tenham em abundância. Então essa vida plena, essa vida abundante que Jesus está realizando na criação, ela depende da amizade. Ou seja, sem amizade não há vida plena. Então guardem isso como a introdução do nosso conceito do que são amizades teológicas. Bom, para servir como texto fundamental para nossa reflexão, embora a gente vá olhar outros textos também, eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 8, tá bom, gente? Vocês aí podem ler mais versículos depois, tal, mas esses versos são os mais importantes. Eu vou ler aqui. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos o reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outros.
embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vós, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vou ler o verso 8 novamente. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vamos orar juntos? Pai querido, que essa palavra lida e proclamada possa se tornar uma realidade na nossa vida, na nossa comunidade, nos nossos corações. Que esse ímpeto do Evangelho nunca ser uma mensagem desencarnada, mas muito pelo contrário, ser o próprio conteúdo da vida divina na pessoa de Jesus e que a gente acessa pelo Espírito Santo, que isso faça morada em nós e através de nós, que essa profunda afeição seja a marca do Evangelho em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto, eu amo ele, tem muita coisa rica, mas olha só quanta coisa, eu vou só querer dar alguns contextos aí para vocês, né? Primeiro, uma carta de Paulo, uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Há um debate entre os acadêmicos se foi Gálatas primeiro ou se foi 1 Tessalonicenses, essa carta. De qualquer modo, é uma carta do início do ministério paulino. A gente sabe também que Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica, ele ficou provavelmente 2 semanas. Pouco tempo depois ele precisou escrever essa carta, porque por uma série de motivos, né, que a carta descreve, aquela nova comunidade de discípulos estava profundamente atribulada, eles estavam sofrendo uma série de sanções públicas, estavam sendo perseguidos, aqueles que eram comerciantes estavam seus bens não sendo comprados mais, estavam sendo excluídos da vida pública de Tessalônica, como Paulo fala no capítulo 1, verso 8, 9 e 10, os cristãos de Tessalônica eram aqueles que tinham virado suas costas para os ídolos. E a gente sabe do mundo greco-romano que os ídolos não eram simplesmente uma estátua que ficava no meio da rua ou na casa, mas era um contexto no qual a vida pública se dava. As festas, manifestações, adoração ao imperador, tudo isso era recheado de ídolos. Então, se abster dos ídolos, de algum modo, era se pôr em confronto com o próprio sistema político, econômico, social, religioso que guiava as sociedades do mundo helênico, mundo greco-romano. Então, eles estavam passando por um momento dificílimo. E Paulo escreve essa carta para confortá-los e para dar razões teológicas de como eles deviam viver como uma comunidade de Jesus naquele contexto. Dá várias razões teológicas. Então, tem esse contexto aqui. É interessante que Paulo reconhece o sofrimento deles, mas começa os primeiros versos do capítulo 2 falando do seu próprio sofrimento. Como o ministério dele era um ministério marcado por sofrimento. Versos 1 e 2. Daí nos versos 3 e 6, a gente vai ver que Paulo fala de uma motivação distinta para a missão dele, que é a missão de levar o evangelho. Então, olha que interessante, né? Ele fala, bom, a nossa exortação, ou as nossas motivações para a missão que a gente faz, não tem origem no erro nem motivos impuros, e a gente não tem intenção de enganar vocês. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus. Então, olha que sabedoria, né? Quem conhece aí toda a tradição sapiencial de sabedoria bíblica sabe, por exemplo, que lá em Provérbios nos é dito que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Um tipo de reverência a Deus que relativiza a nossa reverência aos homens. Os sábios são aqueles que, por temer a Deus, não temem muito a opinião dos homens, não temem muito o que os homens têm para dizer ou não para dizer. Ou seja, os que temem a Deus, eles experimentam um tipo de liberdade da opinião alheia, do que os outros acham deles. Paulo está falando que essa sabedoria, esse temor a Deus, que guia o seu ministério, isso faz com que ele não se importe muito com a opinião dos outros, afinal de contas, né?
Mas tem mais. Ele diz, vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de ganância. Deus é testemunha, né? Nem buscamos reconhecimento humano de vocês, de ninguém. Agora, por que isso é interessante? Como eu vou falar daqui a pouco, nos versos 7 e 8, a minha tese é que Paulo, em Tessalonicenses, está fazendo uma teologia da amizade e uma teologia da afeição. Ele quer insistir para os discípulos de Tessalônica que o modo deles testemunharem o evangelho em Tessalônica, e eu diria, para a CEL hoje, para todos nós discípulos de Jesus, testemunharmos o evangelho hoje, significa que nós temos que ser uma comunidade da amizade e uma comunidade afetiva. Mas antes de falar isso, ele precisa falar dos perigos da amizade e dos perigos da afeição. Que ele fala de 2 ou 3 coisas, mas ele fala da bajulação, da ganância afetiva e da busca por reconhecimento humano. Então peguem essas 3 coisas. Ele fala que nada disso move ele. Mas isso pode parecer estranho para alguns ouvidos, mas todo mundo já experimentou isso em algum sentido. É como que relacionamentos que podem ser de amizade ou profundamente afetivos, eles ao mesmo tempo podem ser danosos. Eles podem ser falsamente benéficos, mas eles podem ser profundamente danosos. Então pegue o primeiro termo, bajulação. Quantas pessoas às vezes olham para alguém e falam assim, nossa, esse cara, essa menina é legal, quero ser amigo dele, dela, porque ele é legal. E para que comece a se estabelecer uma amizade, começa um contexto de bajulação, de puxar o saco, né, ou qualquer coisa do tipo. Começar a falar das qualidades em público do outro, começar, né, a falar, nossa, como eu te admiro, como eu gosto de você e tal. Mas tudo isso, gente, vem de uma profunda carência afetiva, de uma necessidade, por causa de um vazio pessoal, de você se aproximar de alguém que parece cheio de si ou completo. Então, por causa dessa carência, você passa a bajular essa pessoa. Pode ser uma bajulação extravagante, uma bajulação mais sutil. E isso está ligado com o segundo ponto, que é a ganância. Né? E olha só, você pode pensar em ganância financeira, mas pode ser uma ganância afetiva. Né? Você tá com pessoas porque você quer sugar elas afetivamente. Você quer a atenção delas, você quer a aprovação delas, você quer sugar. Isso esgota. Esgota. E um erro que eu diria de muitos discipuladores ou pastores, e eu cometi isso muitas vezes, é que a gente começa a se colocar nessa relação de quem vai suprir o outro, afetivamente, psicologicamente, com uma roupagem de suprir espiritualmente. Não, porque Jesus me manda amar, porque olha que Paulo fala que eu tenho que dar minha própria vida, eu tenho que ter esse tipo de relação hiperafetiva, que é danosa, porque cria ciclos de dependência, cria uma falsa impressão de espiritualidade, e a gente vai criando várias relações que sumam uns aos outros, que dão uma falsa impressão de que você está discipulando o outro, porque você gasta muito tempo, gasta muita conversa, mas você está, no fundo, mantendo a imaturidade das pessoas, porque elas precisam recorrer a você para toda dúvida, para toda dor, para toda frustração. Elas não estão se tornando sábias, estão se tornando crianças teológicas e psicológicas que precisam de alguém para suprir isso para elas. Isso é um tipo de bajulação, de ganância, de aprovação dos homens, que está presente em qualquer comunidade. E é perigoso, né? Porque muitas vezes isso tem uma sombra, uma aparência de que é relacionamento, que é amizade, mas não passa de drenar. Tá drenando. Então, pense nisso. Antes da gente entrar na importância da amizade, pense nos perigos da amizade e daquilo que eu chamei de relacionamento hiperafetivo, como algo que é danoso, que impede uma comunidade de se amadurecer, que impede as pessoas de livremente crescerem em sabedoria e impede amizades genuínas, que são fundamentais, de se estabelecerem, de serem gestadas e nutridas. Então Paulo começa falando aqui nos versos 3, 4, 5 e 6 do capítulo 2 de como que uma comunidade afetiva não deve se portar.
Mas no resto de Tessalonicenses, ele vai afirmar a importância de ter uma comunidade de amigos e de afetos propriamente localizados. Como ele diz no verso 7, embora, como apóstolo de Cristo, eu pudesse ter sido um peso, pense em peso financeiro, peso psicológico, emocional, qualquer tipo de peso que você queira, fomos bondosos quando estivemos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos e sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Muito amados por nós. Então, eu quero depois desafiar vocês a lerem Tessalonicenses ao longo da semana com essa chave de leitura. Paulo está querendo criar uma comunidade de afeto, uma comunidade de amigos. Ou seja, ele está dizendo que para que a comunidade de discípulos lá, provavelmente 20, 30 pessoas em Tessalônica, pudesse dar um testemunho correto de Jesus e não sucumbir às forças culturais, não bastaria uma boa teologia, não bastaria praticar boas obras, mas seria necessária uma comunidade de afetos. Né? Pega aí vários versos, vou ler alguns aqui de Tessalonicenses 2:10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. 2:17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Talvez a gente esteja experimentando nesse momento de isolamento esse tipo de saudade do encontro pessoal. 3:2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador no Evangelho, para fortalecê-los, dar-lhes ânimos na fé, para que a presença da amizade deles fizesse isso. 3:6, depois de 3:10. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. 3:10. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente, etc. Gente, olha quantas vezes nessa carta, para não citar outros momentos, que Paulo está falando do amor, da vontade de estar junto, da vontade de estar lá pessoalmente, de como ele ora por isso, de como ele anseia isso, como ele não podia estar lá, como ele enviou Timóteo para estar lá com eles, desfrutar de tempo e voltar e dar notícia, e como isso aqueceu o coração dele. Agora, olha que interessante. Há um consenso entre os estudiosos das cartas paulinas de que Paulo não está falando isso simplesmente para falar dos seus sentimentos, embora seja verdade. Mas tem algo mais importante que está ocorrendo. Paulo, nas suas cartas, toda vez que ele fala de si, ele está procurando mostrar virtudes, qualidades, que a comunidade para a qual ele escreve possa emular ou imitar isso. Ele está ensinando. Ele fala de si para ensinar. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Linda Zagzebski, que ela faz uma releitura da história do pensamento ético e diz que todo ensino moral é um ensino por imitação, né, ou o que ela chama de exemplarista. Como que a gente aprende a amar, a ser paciente, a ser alegre, a ser afetivo, a ser um bom amigo? A gente aprende com exemplos, todo mundo. Então, as pessoas que nos cercam desde a nossa primeira infância até o resto da nossa vida, nós vamos coletando microexemplos aqui e acolá, inconscientemente, na maioria das vezes, e essa é a estrutura a partir da qual a gente pode aprender a imitar, emular e efetivar tais virtudes e qualidades. Então, Paulo, ele fala de saudade, de amor, de uma vida afetiva, de querer o bem, de querer ver eles fortalecidos, para que os tessalonicenses pudessem eles desenvolver essas mesmas qualidades de afeto,
de não querer a aprovação dos homens, de não querer afetividade por ganância ou por roubar capital afetivo dos outros, mas para ver os outros edificados no bem, na verdade, na vida, na fé, no evangelho. Então é isso que Paulo está fazendo. Né? Olha que coisa linda. No contexto específico da comunidade cristã, como que essa amizade se cristaliza? Porque o que Paulo quer ensinar para eles? Bom, gente, daí você pode abrir a sua Bíblia e ler Provérbios, por exemplo, e ver como que é um livro rico, cheio de noções sobre amizade. Se Paulo quer ensinar a comunidade tessalônica a ser uma comunidade afetiva, a ser uma comunidade sábia, um dos recursos óbvios na tradição é o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, que são tradicionalmente vinculados com a amizade, com o tema da sabedoria, e está recheado de versículos sobre amizade, né? Por causa do nosso tempo, eu não vou ler aqui. Tem muitos versículos que vocês podiam buscar aí, Provérbios 27:8, 18:24, 27:17. Falam, né, que um amigo muitas vezes é mais chegado do irmão. Como é importante você saber escolher seus amigos. O papel que os amigos têm em forjar o nosso caráter. A ideia do amigo que afia a gente, né, como o ferro é afiado. Essas várias metáforas colocam o amigo como um dos exemplos e companheiros fundamentais da vida em comunidade. Agora, a partir disso, eu quero defender a minha terceira tese aqui com vocês, de que a amizade ela só é possível quando a gente está junto buscando um bem comum, um bem que é externo à relação dos amigos. O C.S. Lewis tem essa metáfora muito bonita, que eu acho muito verdadeira, que os amantes, o amor eros, que é manifestado no amor romântico entre um homem e uma mulher, é caracterizado por dois rostos que se miram, que olham assim, são olhos que estão, por assim dizer, perdidos um no outro. A amizade não. A amizade é caracterizada por dois rostos que olham para o mesmo horizonte, para o mesmo bem, para a mesma jornada que eles têm que trilhar. Lembrem do texto aí que a gente leu do Senhor dos Anéis, logo no começo, que o Merry fala para o Frodo. O Frodo está na angústia, porque para ele estava descobrindo o tamanho do peso do sofrimento que seria a missão de levar o anel. Ele nem sabia para onde, ele sabia que ele corria sério risco de morte. Ele pensou que estava sozinho. E o Merry fala, Frodo, você vai ter que confiar na gente, mas você não vai poder confiar para te abandonar. Isso a gente não vai poder dar para você. Mas a gente nem sabe direito o que você vai ter que fazer. Mas a gente vai até a morte com você, por isso. Porque a gente sabe que isso é algo necessário. Você está fazendo porque isso é um bem. É um bem para a Terra-média, é um bem para o Condado, é um bem para preservar as coisas que para nós são as mais preciosas, que é a vida simples, lá no Bolsão, que é o bairro deles na Vila dos Hobbits, os pequenos prazeres da vida, como a gente cantar, como a gente comer as nossas muitas refeições, beber a nossa cerveja. Todas essas pequenas coisas da vida estão em risco agora. E você está arriscando sua vida porque essa missão onde foi dada de levar o anel. E porque a gente confia nesse bem e porque a gente ama você, a gente vai junto com você. Então é muito interessante que, assistindo O Senhor dos Anéis, ou lendo o livro, que é bem mais legal, você vai ver que toda amizade que é marcada por um amor, por um afeto, por uma lealdade profundas, um pacto, assim, um pacto tão forte quanto de um casamento, que um pode confiar completamente no outro, confiar sua própria vida um no outro, ela se dá por causa de um bem comum que eles buscam, que no caso é destruir o anel, mas no caso é a proteção de tudo aquilo que dá sentido para a vida deles. E por que isso é tão importante? Porque eu creio que todo mundo já experimentou esse tipo de coisa, em alguma medida ou outra. Quando, de novo, é a coisa de roubar capital emocional um do outro, né? Quando você tem alguém que simplesmente fala assim, a Pri é legal, o Otamir é legal, o Gisiel é legal, o Abner é legal, eu quero ser amigo dele, e simplesmente tem uma idealização dessas pessoas, e começa a querer ser amigo, isso com certeza vai cair naquele tipo doentio de afetividade. Mas quando a amizade pode se dar? Quando nós temos um bem comum e a gente vai caminhar na jornada juntos atrás desse bem. Por isso que a amizade
quem assiste filmes, por exemplo, de guerra, ou séries, como eu gosto do Band of Brothers, para mim, uma das melhores séries ever. Ela vai mostrando que quem estava lá, na linha de frente, na batalha, essas pessoas elas criam um tipo de laço, de bond, de mutualidade, que não é a gente ficar se beijando, se abraçando, mas eles têm um tipo de vinculação afetiva e de uma amizade que quem não participou daquela trajetória, quem não participou daquela missão, jamais vai poder acessar. Não tem como, não tem como. Quem não foi na jornada, quem não arriscou a vida, quem não estava lá na trincheira, jamais vai experimentar o tipo de laço de quem estava lá. O Tolkien, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? E ele teve durante sua adolescência uma experiência de 3 amigos que eles eram, ele mais 3, 4 amigos eram profundamente conectados. Isso é refletido na amizade dos hobbits. Bom, eles estão numa jornada comum e eles passam por desafios, lutas, sofrimentos, mas veja, eles não estão obcecados um pelo outro. Eles estão com um alvo comum e eles juntos têm uma conexão, um comprometimento e uma aliança que os torna capazes de caminhar juntos aquela trajetória. A amizade cristã, ela precisa de um bem comum. Se você quer ter um amigo, então eu diria, não procure agradar as pessoas. Procure amar um bem. Procure amar um bem. Procure amar coisas boas. Procure amar coisas que valem a pena serem lutadas. E aí que a gente chega num dos pontos cruciais, na teologia cristã, a gente sabe que todos os bens, aquelas coisas que são realmente boas da vida, elas refletem para aquilo que Agostinho chamava do sumo bem, que é o próprio Evangelho, encarnado em Jesus Cristo. Então, no fundo, uma comunidade de discípulos está profundamente comprometida com o sumo bem, que é o Evangelho encarnado em Jesus, e que por causa desse sumo bem, eles vão desenvolver uma série de relações de pacto, de amizade, amizades subversivas no mundo individualista, num mundo que é cada um por si, num mundo ou que as afeições são doentias, porque as pessoas querem sugar umas às outras. Não vai ser isso. Vão ser uma comunidade de amigos que não vão ser obcecados uns pelos outros, não vão idealizar uns aos outros. São bandos de pecadores, afinal de contas, mas vão estar juntos numa jornada pelo sumo bem, e claro, por outros bens menores que dão sentido à vida. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, eu, o Davi Bastos e o Gesiel. E a gente tem lá e fala sobre os nossos interesses em filosofia analítica cristã, em coisas correlatas. A gente está lá nesse grupo, por quê? Porque a gente tem um bem comum, a gente acha que isso é importante para a igreja, isso é importante para o Brasil, a gente gosta disso, é um gosto comum, e a gente troca notícias, troca artigos, troca uma série de informações, isso dá pra gente um tipo de confiança. E mais, a gente desenvolveu um tipo de aliança, ou seja, quando a gente acha que alguém fala besteira, a gente compartilha um com o outro, a gente pode compartilhar segredos, alvos, dificuldades da vida, e a gente tem esse bem comum, que é da filosofia cristã, que a gente acha muito importante. Mas veja, esse bem, ele é um bem porque ele reflete para o sumo bem, que é o próprio Evangelho encarnado em Jesus. Então, a amizade, ela tem essa dualidade, né? De um lado, ela é o amor, nas palavras de Lewis, menos biológico, né? Menos biológico nosso, mas ele tem um perigo de virar um amor super biológico ou super afetivo, por causa das nossas carências, etc. Mas a boa amizade, uma boa comunidade afetiva, que está disposto a dar a vida um pelos outros, como Paulo fala em Tessalonicenses, vai acontecer quando existe uma comunidade de pessoas que não estão absorvidas em si, mas estão absorvidas num bem comum. Queridos, para concluir, quero desafiar vocês em algumas coisas. Né? Primeiro, lembrem-se, amizades não vêm por natureza. Elas precisam ser cultivadas. A necessidade de afeto vem por natureza. A nossa ganância afetiva para sugar os outros vem por natureza. A nossa bajulação vem por natureza. O nosso individualismo vem por natureza. Mas amizades centradas num bem comum, não. Precisam ser cultivadas, precisam ser nutridas. A gente precisa aprender uma série de virtudes para possibilitar amizade, como
lealdade, paciência, perdão. A gente precisa treinar moralmente o nosso coração para que amizades boas sejam possíveis. Segundo, a amizade, no sentido paulino e no sentido de Frodo, Sam, Merry, Pippin, do Senhor dos Anéis, se dá num contexto de pacto ou aliança. Ou seja, a amizade, ela não deve ser algo que a gente tome por dado, ou a gente se gosta. Isso não é amizade. A amizade é quando existe um pacto, uma aliança de lealdade, de compromisso, de autodoação, como é a marca do Evangelho. E terceiro, a amizade na comunidade de Jesus reflete o nosso sumo bem, que é a pessoa de Jesus, e reflete, em última análise, o nosso melhor amigo, que é a pessoa de Jesus, ou como diz a música, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. No fundo, as nossas amizades, elas têm que nos treinar para que a gente aprenda a ser amigo de Jesus, e a nossa amizade com Jesus deve nos ensinar a como ser bons amigos das pessoas. Aprender a apreciar nossa amizade com Jesus. Tem Ele o nosso melhor amigo, a nossa maior lealdade, e ter com Ele a busca do bem comum, que é a vida do Evangelho, a proclamação do reino de Deus, é anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus é o rei efetivo desse mundo e que com amor, com sacrifício, com suor e com um espírito que se autodoa, ele está resgatando esse mundo. É dessa pessoa que a gente tem que cultivar a nossa melhor amizade, nosso maior amor, nosso maior carinho. Então, que a gente possa aprender a cultivar uma amizade de afeto, uma comunidade de afeto, onde amizades reais são forjadas, nutridas e emuladas para que assim a gente cumpra a missão que nos é dada. Queridos, fiquem todos com a graça de Deus.